Oi, pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Aqui é Meire Web, do Instagram Meire na Web, e também criadora do canal no YouTube Meire na Web. Hoje, sexta-feira à noite, e eu tô fazendo a última live da semana. A gente teve live na terça-feira, na quarta-feira, e hoje eu estou aqui para convidar todos vocês, não só as pessoas aqui do Brasil, mas também aqui dos Estados Unidos, para assistir essa live de hoje. É um conteúdo bastante interessante, algo que eu acho que é bom a gente conhecer, porque ajuda bastante, porque hoje nós vamos falar. Você sabe o que é Reiki? Então, gente, Reiki é uma terapia complementar, é um sistema de cura natural que fortalece o organismo, promove o relaxamento profundo, cura e autoconhecimento. Então é sempre bom a gente se informar, conhecer pessoas que aplicam Reiki, que sabem trabalhar com Reiki, porque é uma forma também da gente trabalhar o nosso autoconhecimento. A gente vive numa atmosfera assim de muitas coisas acontecendo, então às vezes a gente tem que ter aquele momento de relaxamento, de encontro com o seu próprio eu. Então hoje eu tenho o prazer de conversar com uma brasileira que mora em Austin, no Texas, a Soraya Straw. Hoje nós vamos conversar sobre Reiki. A Soraya já está por aqui e eu te convido, se você quer conhecer sobre o Reiki, fica nessa live, ela vai. Então vamos lá, já vou fazer o convite para Soraya. Agora. Oi, tudo bom? Como é que você Oi, tá? tô bem, graças a Deus. Obrigada, tá, por você ter aceitado o meu convite. Eu sei que você está sempre fazendo os seus cursos, as suas lives também sobre o conteúdo de Reiki, mas eu tinha que te convidar para a gente conversar hoje à noite sobre essa terapia, porque eu acho que eu gosto muito do Reiki. Eu sempre depois que eu descobri o que era essa terapia e tudo, eu cada vez mais eu me interesso. Eu acho que hoje em dia já tem muita gente querendo conhecer, por ser uma coisa que ajuda muito nessa vida louca, né? Cheia de atribulações. Então, seja bem-vinda aqui ao Meire na Web, tá, Soraya? Gratidão, 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 gratidão pelo convite. Eu adoro falar sobre Reiki, eu vivencio muito o Reiki, né? Então, o Reiki ele está presente na minha vida, ele está presente no meu dia a dia, nos meus contatos com as pessoas. Eu sou psicóloga, esse ano eu estou inteirando 30 anos de carreira. De carreira, E nossa, que bom! Exatamente. Eu me formei em 94. Quando eu me formei em 94, eu já estava trabalhando, já estava concluindo também Você se minha formou primeira em psicologia graduação clínica, é isso? em psicologia Psicologia clínica, clínica e tá. sou especialista em trauma. Nossa, trauma, quer dizer, Uhum. tem tudo a ver com essa procura, né, de querer ajudar as pessoas com o reiki, até mesmo para melhorar, né, esse atendimento. E É. como que você trouxe o reiki para a tua vida? Bem, por volta de 1997, mais ou menos, eu comecei. Não, quando eu terminei a faculdade, eu já era especialista em relaxamento e meditação. Tá, Eu já praticava meditação zen budista. Então, de vez em quando, eu ensinava técnicas, principalmente em situações de ansiedade, de depressão. Eu ensinava técnicas zen budista para os meus é. pacientes. Então, eu pratico a meditação zen budista há mais de 30 anos. É, e aí eu comecei a procurar, e eu já conhecia o Jinshin Jitsu, já tinha os primeiros cursos de Jinshin Jitsu, já praticava com Jinshin Jitsu. É, e aí, assim, um dia uma amiga minha disse assim, olha, vai ter um curso, uma pessoa está fazendo uma palestra de Reiki em tal lugar, por que você não vai? Eu acho que tem tudo a ver com você também. E você já Porque o Jinshin sabia o que Jitsu, era ou não? Era uma não, coisa nova no Brasil eu nessa não tinha época? ideia Não do tinha que ideia era. nenhuma. Eu Tá. sabia, ela disse, olha, eu acho que é parecido com o Jinshin Jitsu, porque o Jinshin Jitsu era difícil o curso aqui. Eu Tá, tinha feito o nível 1 e ficava esperando 2, 3 anos para fazer o nível 2, porque não estava muito expandido aqui no Brasil. certo. Lá no Você Brasil, é né? de onde, Soraya? No Brasil? Você é de onde? Eu sou de Santarém, no Pará, fui adotada em Santarém, no Pará, registrada como nascida em São Paulo, porque naquela época as coisas não eram Tá, tão fáceis como tá. são hoje, mas morar a vida toda em Recife, desde os Tá, meus eu 12 estava anos de querendo idade. entender assim como que toda essa informação chegou aonde você estava. Tá, É, então, uma colega minha que trabalhava no mesmo consultório que eu, a gente sublocava na época para o mesmo consultório, ela disse, Soraya, vai lá assiste a palestra. Se tu gostar, tu faz o curso. Se tu não gostar, tu não faz. aham. E era dia do meu aniversário. Aí eu fui para Nossa, a que palestra, legal. foi no dia 27 de março a palestra,
E aí eu olhei assim, na hora teve um exercício lá, a gente segurou todo mundo nas mãos, a minha prima estava me visitando, estava comigo nessa palestra também, Aham. e, e eu senti aquela energia, né? Eu disse, tem uma coisa diferente aqui, né? Porque a gente diz a gente trabalha com a energia do próprio corpo. Eu disse, não, tem uma coisa de fora aqui, tem uma coisa mais forte, né? E eu senti uma energia circulando, tive umas sensações, e aí eu disse, e eu era muito curiosa, né? Então, assim, ainda sou Conhecimento quando a gente é curiosa. exato. Aí, curiosa no sentido assim de buscar coisas Entendi. que somassem para mim, né? Aí eu disse assim, eu vou fazer esse curso. Aí terminou a palestra, fui, me inscrevi no curso, fiz o curso. Na segunda-feira eu disse, vou testar. Eu estava com uma paciente em estado grave de depressão. Ela tinha sofrido uma tentativa de estupro, já fazia uns 3 anos, e ela desde então tinha uma depressão muito forte, né? E ansiedade também, as mãos dela suaves, ela não conseguia dar andamento no curso, ela estudava medicina, ela não conseguia nem dar andamento no curso dela. Aí Entendi. eu comecei a aplicar nela, eu disse, olha, segunda-feira você tem condições de estar, eu quero te atender 4 dias consecutivos, porque o tratamento de desintoxicação do reiki são 4 dias consecutivos, o físico, Tá, né? Aquele tá. tratamento físico que a gente faz a aplicação e tudo, que é mais profundo, dura 1 hora de aplicação, às vezes 1 hora e meia, depende. Aí ela foi, né? Porque ela estava desesperada. Ela disse, não, Soraya, eu venho, porque a gente já tinha conseguido criar um vínculo, tudo, e ela disse, não, eu vou tentar vir. Certo. Aí a mãe dela levava ela, tudo, e eu tratei. Já no primeiro dia, eu senti que ela saiu diferente. Ela Aí já fizemos os 4 dias, e aquela energia já estava chegando para dar aquela já estava trazendo para ela algum benefício. Aí benefício. quando, aí Entendi. quando foi no final do tratamento de 4 dias consecutivos, eu disse, olha, agora por 2 meses a gente tem que fazer o acompanhamento 2 vezes na semana, para completar esse tratamento dos 4 dias consecutivos. Ela disse, eu tenho uma coisa para te contar. Eu disse, o que foi? Disse assim, quinta-feira eu consegui ir para a aula. Nossa, então foi Aí bem. eu fui lá na Nossa, é faculdade, minha interessante mãe foi comigo, eu fui lá na como faculdade, a gente terminou o tratamento. Na quinta-feira de manhã, quinta-feira de tarde, ela foi lá na universidade. aham, ela já Ela estava não estava conseguindo sentindo. ir. O estado dela já estava num estado grave que ela não estava conseguindo ir. Aí eu disse, ai, que ótimo. E como é que foi? Eu disse, não, eu fui lá, fui ver minhas aulas, porque eu sinto muita vontade de voltar, mas aí eu passo mal, fico com aquelas situações. E eu fui, eu me senti tranquila. E o professor disse, vem assistir as aulas na segunda-feira. Aí eu disse, ai, que ótimo, vai mesmo. Tivemos até que mudar o horário dela de atendimento, porque a aula dela era Entendi. pela manhã. Aí a gente foi, fizemos o acompanhamento com 2 meses, para ela, para fortalecer o tratamento em 4 dias consecutivos, que é de desintoxicação, e o resultado foi fantástico, né? E Aí aí, com isso, eu aí já você comecei a entender. percebeu, então, que esse curso de Reiki que você tinha feito, junto, né, com o teu conhecimento como psicóloga clínica, tinha tudo a ver de você começar a praticar dentro do teu consultório. Quer dizer, essa É, cliente, né, essa tua paciente, foi o primeiro caso que você viu que tinha um bom resultado. E a partir daí foi o você primeiro fez o caso que eu quê? apliquei. E Ela foi você minha primeira paciente aplicou. de reiki. Aí, a partir desse Primeiro. ponto, você foi fazer o quê? Existia outros cursos lá em Aí eu Recife? fui Existiam buscar outras me aprofundar. possibilidades? Eu fui buscar me aprofundar porque a professora tinha ido embora. Tá. Tinha ido embora para uma cidade lá de Brasília, que era toda natureba e tudo. Aí eu disse, e agora, né? Aí uma pessoa que eu tinha conhecido no curso me indicou o Iapuranguida, lá em Recife. Aí eu fui para o Iapuranguida, né? Gostei do sistema dele, comecei a ir O que lá, que comecei é? a fazer o curso É um com ele. local que dão cursos? Tá, É, chama Vida Reiki lá, tá. atualmente. Vida Antigamente Reiki. era só ele como professor numa casa, né? E aí ele estava querendo montar o Reiki Solidário, eu já comecei a participar do Reiki Solidário toda quinta-feira com ele, que ele tinha o Reiki Solidário na clínica dele, e passei 2 anos e meio acompanhando ele, estudando com ele. Certo. Aham. Intensivamente. Foi uma experiência assim, muito boa, porque a gente trocava muita ideia. Sempre que tinha alguma novidade, a gente ia estudar. A gente estudava muito junto, então foi muito bom, um crescimento muito grande para mim. Embora, principalmente porque ele já vinha com uma bagagem, né? Ele já vinha de um estudo, já era um senhor naquela época, e ele já vinha com bastante conhecimento, e aquilo me ajudou muito, Aham. né? Eu já vinha de alguns estudos, assim, mas eu pude aprofundar no Fortaleceu, reiki com né? O ele. conhecimento. Fortaleceu. Então, Soraya, depois dessa época, assim,
Você veio aqui para os Estados Unidos e você começou a trazer essa tua informação. Antes da gente, eu quero para as pessoas conhecerem um pouco da tua história. Antes da gente explicar exatamente, né, o que é o reiki, qual a origem. Eu sei que uma live não dá para a gente conversar tudo, mas a gente aqui vai batendo um papo aqui com as pessoas, vai falando para que as pessoas possam conhecer, ou quem já conhece, né, se interessem pelo reiki, porque eu conheço, então é fantástico, como você falou, né, no depoimento da sua cliente. Então, quando eu vim para os Estados Unidos, já foi agora em 2016. Eu trabalho com reiki há 25 anos. Tá bom. Desde então, a experiência lá era bem 1998. longa. Aí, quando foi em 2016, eu vim para os Estados Unidos. Não tinha ainda uma ideia se eu ia ficar aqui, se eu não ia. A princípio, eu trouxe minha filha para estudar, porque ela precisava estudar inglês. E aí foram acontecendo umas coisas, conheci meu marido e as coisas mudaram tudo, casei. Legal, tá? Então, aí você trouxe essa tua bagagem de 25 anos para cá e aí você foi também aqui procurar desenvolver isso dentro da comunidade brasileira, com os brasileiros, ou você foi procurar os americanos? Porque aqui eles conhecem, né? Conhecem. Tem muito... Eu conhecem, eles sabem. Aqui chama, eu acho que no inglês chama Reiki. Eu acho Reiki. Que é Reiki. Yeah. Eu tenho contato com o Joseph, PhD, ele é PhD em psicologia, então quando ele se aposentou, porque aqui a gente não pode muito misturar psicologia com outras técnicas, psicologia é psicologia. Então, depois que foi ele que me alertou, inclusive, com relação a isso, né? Eu digo, opa, então, peraí, deixa eu ver se eu quero, né? Porque eu estava no college, eu estava encaminhando para fazer outras coisas, tudo, então foi ele que me chamou a atenção para isso. Ele se aposentou da psicologia, né? E foi trabalhar só com reiki. Ele tem um espaço holístico no rancho dele, perto de Houston. Tá. E a gente sempre tem contato, né? Então, ele foi uma pessoa que eu entrei em contato com ele para me auxiliar aqui, para ver como é. Não precisa de licença, eu já descobri que precisa de licença, tem todo um processo para se trabalhar e tocar no outro aqui nos Estados Unidos. Então, aí eu dei um freio, porque eu estava atendendo. Eu estava chegando a você estava usando, né? Você estava usando as técnicas, né? A forma de atender. E vamos só explicar para as pessoas aqui de início. O reiki se usa o quê? As mãos. Se usa as mãos. Agora, na técnica reiki da Alemanha, não toca na pessoa. Entendeu? Porque é característica dos germanos, né? Deles não tocarem no corpo físico. Mas aqui nos Estados Unidos é a mesma técnica, porque Hawaii Takata, ela foi uma das alunas da escola de Sujiro Hayashi, que foi aluna de Mikao Uzui. E ela morava no Havaí. A filha dela, Philip Slay Furumoto, ainda está viva. E vive eu acho que é não sei se é no Havaí ou se é aqui na Califórnia ou Arizona, não sei ainda qual dos lugares que está. E ela tem a escola Reiki Aliança, eles fundaram a escola Reiki Aliança aqui. E na Reiki Aliança eles tocam. Só que aqui nos Estados Unidos, você sabe que as normas elas mudam de estado para estado. Sim. Cada estado tem a sua estrutura. Na estrutura aqui do Texas é bem rígida, por conta de algumas situações, né, e a própria característica do estado do Texas é, né, das coisas assim bem claras e bem rígidas para que as coisas possam funcionar. A gente tem que ter a licença para tocar no outro. Então, aí eu fui atrás, falei com a minha advisor, tudinho, e aí faço o quê? Ela disse, você tem que decidir se você quer continuar na psicologia ou se você quer ir para a área de terapias naturais. Então, estou entrando para as áreas de terapias naturais. Começaram as perguntas, tá vendo aqui? A Regis está perguntando, o reiki é uma terapia? Então, agora eu vou te fazer a pergunta inicial, porque primeiro eu queria que você contasse um pouco da história, para o pessoal conhecer a tua história, né? Porque é uma brasileira pioneira, trazendo o reiki aqui pra gente, então eu queria que as pessoas realmente conhecessem esse teu trabalho. Bom, o que é reiki? Vamos, assim, explicar de uma forma bem clara, para quem não conhece. E você pode até falar um pouco da origem, tá bom, para as pessoas saberem. Reiki é uma técnica natural, certo? Então, o Reiki ele surgiu, ele foi redescoberto no Japão através de Mikao Uzui, que é este senhor aqui. Ele era um monge budista
E ele era um alto funcionário do governo japonês na época, e ele dava aula na universidade. E um dia os alunos questionaram ele sobre as curas que Jesus fazia, né? Então ele foi pesquisar, ele foi estudar sobre aquilo e começou a ir de mosteiro em mosteiro buscar conhecimento sobre essas curas naturais, né? No budismo já existem vários trabalhos, né? Como existe o trabalho das tigelas tibetanas, que eu tenho esse trabalho também, eu vou começar a trazer para cá, para somar. E por enquanto eu trabalho com essa daqui na live, né? Mas tem outras maiores com quais eu trabalho através da vibração do som, porque eu sempre fiz esse trabalho, sempre juntei a vibração da música, especialmente em HZ, para o tratamento com os meus pacientes. Porque dentro do Reiki tem várias áreas de trabalhos que a gente pode fazer, desde reparação de chakra, harmonização de chakra, desprogramação e reprogramação, quando a pessoa tem algum trauma, quando a pessoa tem alguma coisa. Explicar aqui para as pessoas, Soraya, quantos chakras nós temos no nosso corpo? Centenas de milhares. No nosso corpo, centenas de milhares. Mas no Reiki, nós trabalhamos a partir de 7 chakras principais, que é o chakra da coroa, o 6º chakra, que é o chakra da terceira visão, que ele tem um vórtice anterior e um vórtice posterior, o 5º chakra, que é o chakra da comunicação, né, que tem um vórtice anterior e o posterior, o chakra cardíaco também, que tem um vórtice anterior e um posterior. E junto do chakra cardíaco, a gente também hoje em dia trabalhamos a glândula timo, o chakra da glândula timo. Nossa, eu acho tão importante esse aí, né? Porque às vezes quando a pessoa tem uma crise de ansiedade, fica nervosa, você sente exatamente aqui no meio. Eu já posso até ensinar um exercíciozinho que qualquer pessoa pode fazer, independente dela ser iniciada em Reiki ou não. Eu adoro, e as pessoas que estão aqui... Tá, então como é que é? Começa a fazer essa pequena massagenzinha aqui, exatamente naquele lobo aqui que nós temos aqui no meio do peito. No meio. Porque a glândula timo, como é que a gente localiza o local onde está um chakra, tá? Você vai tocando, toca. Quando você sentir uma dorzinha, como se fosse uma agulha quente entrando, é o chakra. Certo. Certo? Então, você toca aqui, o chakra da terceira visão, ele está exatamente aqui, ó, nessa parte. Então, ele pega toda essa região aqui. Então, nesse ponto aqui, quando você toca, vai apertando. Quando você sentir uma dorzinha entrando, assim, meio quente, uma coisa diferente, uma dor diferente, você encontrou o chakra. Você está no centro do chakra. Certo? Então, aqui nós temos o chakra da glândula timo, que é responsável pelo nosso sistema imunológico. A gente vai fazer Exato. Então, você pode fazer essa pequena massagenzinha, sem apertar, sem bater com força, só massagear, porque essa massagem, ela vai trazer para a gente um bem-estar. Uma liberação, não é uma liberação. Quando a pessoa está com ansiedade, numa crise de ansiedade, ou quando ela está preocupada, angustiada, onde é que a gente sente? Nessa região. Certo. Então, se a gente puder massagear essa região todos os dias, toca, massageia, faz esse pequeno movimento aqui, a gente vai estar trabalhando e ativando a nossa glândula timo, que é extremamente importante para o nosso corpo físico, nosso corpo mental e nosso corpo emocional. Soraya, tem uma coisa que eu faço, né? Que eu faço às vezes quando eu estou tomando banho, eu faço aqui nessa parte, porque eu sinto que com a água caindo assim, você vai sentindo essa liberação. Porque eu tenho ansiedade, né? A vida da gente é cheia, né, de coisas. Então, às vezes, quando eu estou muito tensa, na hora do banho, eu faço justamente nessa parte aqui do meio. Isso é legal você fazer? Alguém me ensinou isso. Tá. Porque, veja só, muita coisa, se a gente observa o nosso corpo ele fala com a gente todo o tempo. A criança, naturalmente, ela toca no corpo dela nos pontos que ela está precisando ativar, certo? Foi daí que surgiu o Jinshinjutsu, que é outra história, que é através de Jun Murai, não através de Mikao Usui, certo? Então, quando a gente toca no nosso corpo, nos pontos que a gente percebe, por exemplo, às vezes, observe que às vezes tem pessoas que começam a tocar aqui, aqui tem uma glândula, não é um chakra. Tem uma glândula é uma glândula energética do Jinshinjutsu. Entendeu?
Então, assim, tem pontos no nosso corpo que quando começa a chamar a nossa atenção, é bom a gente trabalhar. Qual é o movimento? Faça 3 movimentos para um lado, 3 movimentos para o outro, sem apertar, sem criar qualquer pressão profunda. Tá? Porque a técnica natural a gente não usa de uma indução agressiva no corpo. Porque na hora que nós trabalhamos com uma técnica natural, nós estamos trabalhando no corpo físico, no corpo mental e no corpo emocional. Consequentemente, o corpo espiritual da gente, a tendência dele é melhorar também, né? Porque tudo vem a partir do corpo físico, quando nós estamos nesse processo de autocura. Bacana. Então, depois desse aqui do meio, quais são os outros que a gente tem? Pronto. Aí depois do chakra cardíaco, que é esse chakra aqui no meio, perto da glândula timo, nós temos o chakra do estômago, que fica aqui no pouquinho do estômago, onde se juntam as costelas, aqui na frente. É onde a gente fala de uma forma assim, a boca, o pessoal fala boca do estômago. Seria mais ou menos. Boca do estômago, exatamente. Eu lembro muito que no bem Brasil eu falava muito assim, eu tô com uma dor aqui na boca do estômago. Assim, era bem popular a história. Então é mais ou menos aí também. Esse é o outro. Exatamente aí. Não é mais ou menos, é exatamente aí na boca do estômago. Aí, tá. Se você tocar, você vai sentir que dói. Se você apertar, se você apertar no centro, você vai localizar uma dor, e é uma dor assim, que é uma dor dura e que entra queimando. Então, você está no centro do seu chakra, certo? O outro chakra, ele fica 3 dedos abaixo do umbigo, certo? E você pode localizar dessa mesma forma também, tocando, né? E vai apertando gradativamente e você localiza. Ele também tem um vórtice anterior e um vórtice posterior. Exatamente 3 dedos abaixo do umbigo. E o primeiro chakra, que é o chakra raiz, ele fica entre a região do órgão genital, tanto masculino como feminino, e o ânus, numa região chamada períneo. Certo? Então, esse chakra é o chakra raiz, é o chakra da nossa ligação com a terra, e é o primeiro chakra que, quando a criança nasce, ele se desenvolve, ele começa a se abrir. Ele leva 7 anos, cada chakra ele leva um período de 7 anos de desenvolvimento. Então, do 0 até os 7 anos de idade, a criança vai estar diretamente ligada à mamãe, aprendendo e observando tudo que a mãe faz, com uma ligação direta com a mãe. E aí, quando esse chakra, a criança completa 7 anos, esse chakra está aberto como uma flor, como uma rosa, certo? Então, aí a energia ela sobe e vai para o segundo chakra. Ó, tô dando, isso aqui é aula de nível 1, tá? Não, mas é muito legal, é muito legal. Depois a gente vai falar do teu curso também, tá? Tá bom. Então, quando chega no segundo chakra, a criança ela passa a ter uma ligação direta com a figura masculina do pai, com aquele que leva para o mundo. Né? Então, aí isso independe de quem é que está fazendo esse papel, mas a pessoa que está ali e que está levando a criança para o mundo está fazendo esse trabalho, dessa energia masculina que nós precisamos desenvolver. Porque todos nós temos as duas ligações. Todos nós recebemos a energia feminina da mãe e a energia masculina do pai. Entendeu? Então, a energia masculina da mãe é aquela que traz essa ligação com a terra, os primeiros passos, né? A segurança, a confiança. A nossa confiança, a base da nossa confiança está diretamente ligada em nossos pais. Diretamente ligada. Então, se a criança ela tem essa confiança total nesses pais, ela sabe que ela pode confiar nesses pais, ela vai crescer um adulto que ele vai saber confiar nas pessoas. Maravilha. Entendeu? Agora vamos falar um pouco para as pessoas quais são os benefícios do reiki, o que é que a gente pode, com a aplicação do reiki, tratar as pessoas. Bem, o reiki ele é uma energia universal que vem do centro de energia universal, né? E que traz para a gente um alimento de energia. Então, pessoas que têm uma tendência a se sentir fraca, se sentir sem energia, sem ânimo, entendeu? Os benefícios do reiki, eles estão tanto no corpo físico, quanto no corpo emocional, quanto no corpo mental. A gente trabalha no reiki porque nós trabalhamos o corpo físico a partir desses 3 corpos, tá? A pessoa a partir desses 3 corpos, que é como se fosse um pêndulo.
tá? Tá. Imagine uma hélice de um ventilador. Se uma das hélices sai do lugar, a tendência é desorganizar os outros. Então, se a pessoa recebe algum choque emocional, ou algum choque físico, ou algum choque mental que mexa com o mental dela, a tendência é desorganizar as outras coisas. E o que o Reiki faz? Ele traz de volta para o eixo, né? Então, ele equilibra e traz de volta para o eixo, para que a pessoa possa caminhar e continuar a caminhada dela nessa vida. Para continuar fazendo, construindo, aprendendo e desenvolvendo o que ele precisa desenvolver na vida dele. Certo. E assim, por exemplo, vamos falar assim, claramente para as pessoas, por exemplo, numa sessão de Reiki, de primeira vez, você consegue perceber onde que aquela pessoa está com o chakra mais, vamos dizer assim, precisando de... Como é que consegue descobrir onde que está a dificuldade da pessoa, vamos dizer assim, né? O problema, onde que está desequilibrado? Porque são vários, né? Quando você começa a fazer, você consegue perceber isso? Consegue. Porque a gente é ensinado isso no curso de nível 1. No nível 1, pela escola tradicional de Reiki, a gente não passa nenhum símbolo para a pessoa, que são as ferramentas de potencializar a energia. Certo? Então, no nível 1, a gente vai trabalhar, aprender a canalizar a energia, aprender a perceber o movimento da energia. Então, a gente aprende a fazer escaneamento, a gente aprende aquele acariciamento da aura e aprende a usar a sensibilidade das nossas mãos. Então, quando eu inicio o acariciamento, que eu toco, eu já sinto os pontos de vibração. E isso é praticado no curso de Reiki de nível 1. Por isso que o meu curso de Reiki de nível 1, ele é longo. Ele começa na sexta-feira e termina no domingo. Nossa, que legal. Principalmente se for a partir de 3 alunos, que eu costumava dar curso do quê? Com 15, 20 pessoas. Então, meu curso começava às 6 horas da noite na sexta-feira, terminava às vezes a palestra, que era o primeiro dia que já era aula, terminava por volta de meia-noite, 1 hora. Se o pessoal parasse de falar, a gente parava. Mas senão a gente continuava. E no outro dia, 8 horas da manhã, o dia todo. Entrava pela noite, no domingo o dia todo, e às vezes entrava pela noite. Entendeu? Por quê? Porque é muito conteúdo e a gente começa a perceber as coisas, as vibrações, e começa a perceber, e a mente vai se ampliando. Quando a mente vai se ampliando para esse conhecimento, a tendência é a gente querer aprofundar. Então, naquele momento, a gente não pode perder essa oportunidade. Geralmente, quando eu estou no curso de Reiki, eu estou inteira ali. Então, as outras coisas ficam para depois. Por exemplo, a pessoa que faz o curso, ela tem condição de fazer a autoaplicação? Qual que seria primeira parte do curso? O curso 1, básico? Uhum. Veja, já no curso nível 1, a gente vai ensinar todas as posições e todas as formas de aplicações. A partir do nível 2 é que a gente vai trabalhar com essa coisa da intuição, desenvolver essa sensibilidade maior, aprender a entender aquilo que a gente percebe no nível 1. Entendeu? Usando as ferramentas de uma forma mais profunda, mais terapêutica. É aí que entra o processo terapêutico natural do Reiki. Que o Reiki não é uma terapia como uma psicologia, como uma sessão terapêutica de psicologia. Não, não tem nada a ver com isso. A técnica terapêutica é uma técnica terapêutica totalmente natural. Certo? E eu costumo dizer que Reiki ele é quântica pura. É porque ele é energia pura. Então, todo o tempo a gente está falando de passado, presente, futuro e o aqui e agora. Todo o tempo. Né? Então, o aluno, no primeiro nível, ele vai aprender a ter contato com isso, ele vai aprender a compreender isso e aprender a perceber isso no dia a dia dele. E aprender todas as posições de Reiki, que são algumas, por exemplo, nós temos a aplicação completa, frente e costa, aplicação só frente, aplicação só costa, reparação de chakra, harmonização de chakra, escaneamento energético, e em que momento a gente vai aplicar cada uma delas. No tratamento de 4 dias consecutivos, ele já sai sabendo fazer o tratamento de 4 dias consecutivos. Então, como é que ele vai identificar para fazer no primeiro dia de tratamento, o que ele precisa identificar para definir o que ele vai aplicar, se vai ser uma reparação de chakra, ou se vai ser uma aplicação frente, ou se vai ser uma aplicação costa. Vai depender da demanda ali naquele momento. Então, eu ensino a pessoa a perceber o que é mais importante. Mas, no nível 1, ele já sabe sabendo fazer escaneamento energético, o acariciamento da aura,
a harmonização de chakra, reparação de chakra, aplicação frente, aplicação costa e aplicação frente e costa. E depois dar continuidade às manutenções. Nossa, o curso, então, ele tem, assim, é uma noção bem bacana. Porque eu não sei se eu te falei, Soraya, eu fiz o curso de Reiki, eu fiz mais ou menos, tem uns 7 anos, mais ou menos. Mas eu quero até te perguntar, a gente pode renovar isso aí? Porque Pode. às vezes... Você pode, uma vez iniciado, sempre iniciado, tá? Tá. Poucas vezes eu precisei reiniciar uma pessoa porque a iniciação dela não estava funcionando. Alguma coisa, talvez na hora da iniciação dela, que ela fez com o professor, que ela fez, não sei o que houve. Né? Então, não estava canalizando a energia, ela não estava, porque existe uma diferença. Quando a pessoa está iniciada, como ela canaliza a energia, eu sinto através da mão da pessoa, eu sinto através do canal de energética da pessoa, porque é uma coisa que a gente vai desenvolvendo, de tanto trabalho. Eu trabalho intensamente com Reiki há 30 anos. Né? Então, assim, a gente vai se aprofundando. Então, a gente vai criando aquele feeling para poder trabalhar com a técnica. Né? Então, assim, eu acho que, assim, pouquíssimas vezes, umas 2 ou 3 vezes, eu precisei iniciar a pessoa novamente. Normalmente, o que a pessoa precisa aprender? Porque cada mestre ele tem um conteúdo. Porque ele estudou com o mestre que passou para ele o que ele conhecia. E assim, às vezes as pessoas fazem o curso e ficam naquilo dali, não aprofunda. Ou eu fiz, além o primeiro mestre de Reiki que eu tive foi o Iapuranguida, lá em Recife, mas eu tive outros mestres de Reiki depois dele. Então, eu fiz formação na Uzui, eu fiz a formação Uzui tradicional com ele, depois fiz a Uzui tibetana, depois eu fiz Osho, fiz a eu comecei com a DOF, fui para a Uzui, e depois eu fui me aprofundar na The Way of the Heart. Por quê? Porque havia uma coisa das escolas, principalmente a The Way of the Heart, muito popular lá no Brasil. Então, eu disse, peraí, eu quero conhecer, eu preciso conhecer, porque eu tenho que saber o que eu vou passar para o meu aluno. Eu busquei um professor que era do Japão, que tinha feito com um mestre antigo também do Japão, e eu fiz um mestrado com ele, uma reciclagem de mestrado. Eu fiz 7 mestrados em Reiki. Nossa. Né? Tem o nível 1, nível 2, nível 3, o nível 4, nível 5, que é o fechamento completo, que leva em torno de 3 anos o processo todo. Mas o mestrado de Reiki, depois que eu fiz o meu primeiro mestrado, eu fiz mais 7 outros mestrados. Mais 6 outros mestrados. Então, eu tenho o Zui tibetano, The Way of the Heart, o Zui tradicional, eu tenho Osho, e tenho Karuna Reiki, e tenho mais outros 2 dentro de Karuna Reiki, com outros mestres, e outros 2 dentro de o Zui tibetano, que eu também fiz com outros mestres. Entendi. Então, depois a gente vai conversar no privativo para poder saber de você como que eu faço. Porque eu faço a autoaplicação, faço em mim e faço no meu cachorrinho também. Então, assim, às vezes eu tenho vontade de querer fazer mais, de ajudar outras pessoas, entendeu? Às vezes eu falo para as pessoas do Reiki, mas eu não aplico. Eu só faço assim, se você já conhece... Né? Você conhece o Reiki, você já ouviu falar. E eu sempre lembro para as pessoas, Soraya, que, por exemplo, a primeira vez que eu escutei falar sobre Reiki no Brasil, porque eu vim saber mais quando eu vim morar aqui. Mas quando eu morava no Brasil, eu assisti uma entrevista do cantor Roberto Carlos. E aí, nessa entrevista, ele falou que ele conhecia o Reiki, que ele aplicava e que era uma maravilha, que ele tinha muito, assim, muito a falar sobre o Reiki. Mas no dia da entrevista ele não explicou muito, né? Ele só falou que era uma coisa que ele usava no dia a dia dele e tal. Aí eu fiquei muito curiosa, né? Mas aí depois da morte da Maria Rita, ele teve assim, algumas... Ele sentiu, então, assim, ele teve algumas situações, né, que se aprofundaram. Ele já tinha umas situações, depois ele teve outras situações que se aprofundaram, e aí ele foi levado ao conhecimento do Reiki. E ele fez os cursos completos do Reiki, ele tem até o nível 3 de Reiki, né? E ele, assim, ele teve muitos benefícios com o Reiki. E depois, com o Reiki, ele conseguiu se manter firme. Ele conseguiu se manter trabalhando, ele conseguiu continuar dando
caminhando, né, nas atividades dele. E tá Isso é aí, maravilhoso. 80 anos, Então, pois cantando, é. cantor. E aí, quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, eu comecei a ver o seguinte, algumas pessoas comentaram comigo, né? Falava do Ricky, e eu vi às vezes assim, em algum lugar que eu ia, eu vi assim, aquelas placas, entendeu? Assim, não de propaganda, mas era do office mesmo, né? Assim, da clínica, tinha assim, aplicamos reiki, né? Fazemos reiki. E aí eu ficava muito curiosa. E aí eu cheguei para uma pessoa aqui, perguntei, e essa pessoa falou para mim, mas aí eu fui procurar fazer o curso com uma pessoa do Brasil, porque eu não conhecia assim ninguém aqui que fazia o curso, na época eu não te conhecia. E aí eu fiz o curso online e eu confesso que até hoje assim eu acho o Reiki assim maravilhoso. Eu acho que todo mundo deveria conhecer. Eu soube que no Brasil também já está ficando bastante popular, né? As pessoas já estão. Acho que o SUS também está tendo alguma coisa, dando cursos, alguma coisa Lá desse tipo, em para as pessoas Recife, conhecerem. eu levei o reiki, eu desenvolvi um projeto no sistema penitenciário com Ah, as presas lá em Recife. Dei formação para uma equipe do sistema penitenciário, para essa equipe ter condições de trabalhar com as presas. Eu trabalhei fiz um trabalho com a prefeitura, uma palestra sobre reiki, com a prefeitura de Paulista, de uma cidade lá. Desenvolvi alguns trabalhos no sistema penitenciário, né? E levei também o trabalho para o sistema judiciário. E lá, não só o reiki, mas como outras técnicas que eu dava formação terapêutica. Então, tanto de reflexologia, quanto massagem. E eu tinha um projeto que foi fundado por mim, não tenho, o projeto do Quinta Solidária. isso, Por isso que as até minhas anotei lives aqui para a acontecem no gente Quinta falar. Solidária. Uhum. Quinta Solidária, você começou em 1999. O que é Foi. isso, esse projeto? Quando eu concluí a minha formação com Iaporangida, né? Porque o mestre, ele vai buscar o caminho dele, né? Então, eu já tinha meu consultório e tudo, e algumas pessoas já estavam me pedindo para dar curso e tudo mais em outros locais. E aí foi quando eu fechei o meu processo com Iaporangida, com muito amor e carinho, e fiquei só com o meu consultório. Aí, no meu consultório, a gente dizia assim, que era a tenda do circo, né? Dia de Tá. quinta-feira desmancha tudo, desmonta tudo, tira todo o site terapêutico e entra o Quinta Solidária. Então, eram os colchonetes sendo jogados, 7 colchonetes no chão, e os meus alunos estagiavam comigo. Conforme o aluno ia, eu fazia o mesmo como eu aprendi com ele. Meus alunos faziam um curso comigo, então eles iam praticando no Quinta Solidária. E o Quinta Solidária ele foi fundado em 1999, em fevereiro de 1999. Qual era a ideia? Da expansão do reiki e levar o reiki às pessoas que não tinham condições de pagar por uma sessão terapêutica. Então, a pessoa levava 1 quilo de alimento não perecível, né? E recebia uma aplicação de manutenção, em torno de 30 minutos de aplicação. Né? E com isso a gente tem vários relatos de pessoas que ficaram curadas de síndrome do pânico, pessoas que ficaram curadas de depressão. E assim, a gente tem toda uma história do Quinta Solidária. O Quinta Solidária apareceu na televisão, no Criança Esperança, nos jornais de Nossa, Soraya, Recife. eu comecei a ler, eu achei muito interessante, porque vocês fizeram esse trabalho, né, para oferecendo o reiki para as pessoas em troca do alimento, e esses alimentos, eles eram auxílio para instituições e creches brasileiras. Exato. Então, assim, meu carro, ele estava sempre lotado de comida. Sempre tinha alimentos dentro do meu carro. Porque quem conhece o Brasil, e quem conhece especialmente Recife, sabe da situação Claro. da população mais pobre, né? Uma situação bem delicada. Então, eu andava sempre com alimento. E quando eu via as crianças vindo pedir no sinal, em vez de eu dar o dinheiro, eu dizia para ele, tu quer levar comida para levar para tua casa, para tua mãe? Ele dizia, eu quero, tia. Aí eu organizava uma sacola, entregava para ele e disse, leva para casa. Né? Então, eles levavam aquele alimento. E isso ajudava também, os alimentos ajudavam a instituição de asilo de idosos, que ficava lá perto da minha casa, inclusive em Casa Forte. Tinha uma instituição espírita que a gente ajudava, que eles ajudavam uma comunidade carente, orfanatos e a
casa e um instituto de cegos também, e uma ONG que trabalhava com crianças com distúrbios emocionais em Areias, no outro bairro. A pessoa ia lá buscar alimento com a gente, para distribuir para as famílias. Que coisa, né? Assim, maravilhosa, porque No você ano, teve um usando, ano né? que uma Você usando instituição, dessa boa vontade, né? Beneficiando várias pessoas. E teve um como é que a ano que uma pessoa pode... instituição, teve Tá, um ano que uma instituição que recebeu alimentos da gente durante todo aquele ano, eles tinham um cuidado de registrar, né, o que eles recebiam, como eles distribuíam tudo. Quando chegou no mês de dezembro, eles mandaram um comunicado para mim, dizendo que eram muito gratos, porque eles receberam do Quinta Solidária quase 1 tonelada de alimento. Foi quando eu me dei conta da quantidade de alimento que a gente tá, distribuía. Mas que nessa época eu tinha bonito. 14 alunos trabalhando junto comigo ali o dia todo. Era muito legal mesmo. Nossa, parabéns, tá? É uma ação que se cada um pensar dessa forma, né, a gente pode ajudar tantas pessoas, né? E o Bom, reiki, ele tem isso, a gente ajuda nós mesmos e ajuda o isso, próximo. Ajuda as exatamente. outras Ajuda o pessoas. próximo. É isso que eu falei, eu quero E quando muito a pessoa assim. tem a partir de nível 2, ela pode ajudar, não precisa estar perto da pessoa, porque Isso mesmo. o físico é o nível 1. Nível Aham. 2 a gente consegue ajudar à distância, né? E é por conta disso que o Quinta Solidário hoje está online, para ter uma expansão maior, rompendo fronteiras. Toda quinta-feira às 10h10, horário de Brasília, É 8 e 10h10 10 da horário de manhã, é o Oslo. horário da 10h10 da manhã. manhã, Tá, horário de Brasília. tá. Interessante. Depois eu vou passar aqui, tá? O teu, Tá bom. o teu Instagram vai ficar aqui, então as pessoas vão poder se informarem mais a respeito. Como é que a gente pode fazer a autoaplicação, né? Vamos dizer que a pessoa já tem o curso e tal. Então, assim, você, através do curso, você consegue fazer a sua autoaplicação, pode também aplicar em outras pessoas, ou Pode. existe uma liberação aí de como você faz para aplicar nos outros? No nível 1 de reiki, a pessoa aprende a aplicar em si mesmo, como se tratar, porque a gente precisa se auto-aplicar todos os dias, principalmente quem quer trabalhar com aplicações de reiki em outras pessoas. Certo. Tem um exercício que eu passo, que a gente deve fazer 3 vezes ao dia, quem quiser trabalhar com outras pessoas. Eu me auto-aplico 3 vezes ao dia, todo dia, isso é regra para mim, Tá. porque eu faço muita meditação. Né? Então, é um exercício simples, mas tem também pelo menos uma aplicação completa por semana, ou de reparação de chakra, ou aplicação completa frente e costa. Porque também você tem que estar equilibrado, né? Antes de você oferecer, né, essa energia, né, de trabalhar essa energia com o outro. A gente tem que ter pelo menos a condição de querer se doar, tá? Certo. Porque quando a gente auxilia o outro, a gente também se auxilia. Esse é um dos grandes benefícios do reiki. Na hora que eu me concentro, que eu canalizo a energia para o outro, eu me equilibro nessa energia que vai ser canalizada para outra pessoa. E aí, quando eu começo a fazer a aplicação, tudo se equilibra no tempo e no espaço. Entendeu? Eu já tive casos de ter sofrido um acidente e eu estava com uma dor na coluna terrível. E eu tinha que aplicar reiki. Chegou o Quinta Solidária, eu não tinha aluno suficiente. Eu digo, vamos embora. E eu aplicava no chão. Eu aplico até hoje no chão. Eu gosto de aplicar no chão porque é a técnica mais tradicional, a forma mais tradicional de se trabalhar com reiki. Então, eu trabalho no chão. Né? Então, eu fui lá, apliquei. Quando eu terminei de aplicar, eu não tinha mais dor nenhuma. Já tinha... A tua dor que você estava sentindo antes, ela sumiu e com certeza a outra pessoa já A outra pessoa também estava bem. A outra pessoa estava lá com os problemas dela, ela resolveu os problemas dela e eu resolvi o meu. Entendeu? Não existe uma coisa que antigamente tinha uma crença de que se trocava energia quando tocava no outro. Isso aí não é real. Para isso existe a iniciação. A iniciação de reiki, que ela deve ser feita por um professor iniciado também, ela traz um mistério que só é ensinado na formação do professor, que é no nível 4 e 5. No nível 4 ele aprende a iniciar nível 1 e nível 2 e nível 3, nível 1 e nível 2. No nível 5 ele aprende a iniciar nível 3 e formar mestres. Né? Então, nesse período, é passado para ele como é que funciona a sequência para a iniciação.
Essa sequência da iniciação ela tem que ser feita com muita concentração, com muito cuidado, muita responsabilidade, para que não haja troca de energia. Para que o aluno, quando ele for aplicar o reiki, ele saber que ele tem que se equilibrar e depois começar a canalizar aquela energia que vai para outra pessoa, né? Então, assim, não há essa troca, porque se houvesse troca, eu já atendi pessoas que tinham tudo quanto era tipo de doença. Imagina, 25 anos trabalhando praticamente todo dia com reiki. Tudo quanto era tipo de doença. Pessoas que, olha, só de conhecer as mulheres presas que estavam lá na penitenciária, né? Que toda, doutora, eu sou inocente. Eu digo, todos somos, querida, todos somos, né? Mas a gente vai, e assim, ter que conhecer aquelas realidades, tudo. E tô aqui, né? Eu lembro que uma neurologista, uma vez ela fez um exame comigo, né? E ela disse, olha, se você continuar fazendo isso, quando você estiver com 40 anos, você vai estar numa cadeira de rodas. Eu estou com 55 anos, eu boto meus pés atrás da cabeça. Nossa! Entendeu? E eu não sou uma praticante yoga, mas o reiki, ele trouxe essa flexibilidade. Eu lembro que eu tive um aluno, o Francisco, e ele não conseguia cruzar as pernas no chão. As pernas dele ficavam assim, né? E aí ele tentava, ele foi praticando reiki, praticando. Ele disse, eu estou conseguindo aplicar no chão. E ele já tinha uma certa idade, né? E aquilo, ele sempre teve dificuldade de flexibilidade no corpo dele, né? E com o tempo ele foi desenvolvendo essa flexibilidade, porque o reiki também ele trabalha de uma forma harmônica, nunca para tipo assim, chacoalhar a pessoa de uma forma ruim que venha prejudicar a pessoa. É sempre de uma forma harmônica. A flexibilidade ela vai sendo trabalhada gradativamente, conforme a gente vai aplicando. Entendeu? Tudo é de uma forma gradativa. O nível de energia do nosso corpo físico, mental, emocional, ele vai aumentando e se expandindo, tudo gradativamente, tudo dentro do tempo e do espaço aqui e agora. Eu agora lembrei de fazer uma pergunta aqui para o pessoal que está aqui nos acompanhando. Pessoal, coloquem aí se vocês já conhecem o reiki, sim ou não, tá? Para a gente ter uma ideia de quem conhece o reiki, porque já foi passado aqui tantas informações, né? Eu espero que quem não conhece ainda, né, Soraya, se interesse para conhecer, porque é uma coisa fantástica, é fabuloso você aplicar em você. Eu aplico na minha cachorrinha também, tá? Que a minha cachorra, ela tem muita ansiedade. Olha, a Regis está falando que eu não conheço. A Eliane é uma das minhas alunas, uma antiga aluna minha. Ela acabou de entrar aí. Eu conheço e sou fã dessa prática, olha. A Stella está falando. Eu conheço e sou fã. Olha que maravilha, né? Tem mais alguém que conhece, que já ouviu falar? É interessante a gente saber, né, das pessoas se tem realmente. Eu acho que é uma das coisas que tudo aquilo que faz a gente melhorar o nosso equilíbrio, né, Soraya? Melhorar o nosso autoconhecimento, eu sou favorável. Porque a gente vive num mundo assim que toda hora, né, tanta coisa acontecendo. E outra coisa também, eu vejo, por exemplo, as crianças estão muito ansiosas, então se a mãe ela consegue aplicar nela mesma, ela pode aplicar nos próprios filhos, né? Assim, ajudar, né? Auxiliar. Ajuda muito. Isso, ajuda. Antigamente havia uma crença também, né? Então alguém que está ali do lado, né? Eu vou contar a história de uma família que eu acompanhei. Primeiro eu vou falar que havia uma crença antigamente que a mulher grávida não podia receber reiki, porque senão acelerava o processo do parto. A criança via a energia das mãos. Eliane está dizendo aqui, estou aqui desde o começo da live, me lembrando dos nossos Quintas Solitárias. A Eliane fez ela parte, foi uma que trabalhou comigo no Quinta Solidária. Ai, que legal. Há alguns anos. Obrigada por ela conhece a realidade. Eliane. Então, conta a história dessa família, que é interessante a gente saber. Então, assim, antigamente existia uma crença de que uma mulher grávida ela não podia receber reiki, porque senão acelerava o processo do parto. Hoje em dia, isso daí já foi abolido. Eu mesmo acompanhei vários casos. Na minha clínica, a gente fazia parto natural lá em Recife, né? Teve alguns partos naturais lá em Recife, na clínica. Eu sou madrinha de uma das crianças que nasceram lá,
né? E essa família foi uma aluna minha, ela é bem antiga, né? Lá no comecinho. Ela tinha um irmão que tinha esquizofrenia, né? Então ela disse, Soraya, eu quero fazer o reiki, principalmente para ajudar meu irmão. Eu disse, veja, faça o reiki principalmente para você se ajudar. Automaticamente, quando você começar a melhorar cada vez mais, essa energia vai expandir em você, através de você. E tudo ao seu redor também a tendência é equilibrar. Ela fez, está certo. Então, ela veio para o nível 1, vinha todo Quinta Solidária, depois faz prática, praticou bastante, auxiliava, chegou a ser coordenadora do Quinta Solidária. Uhum. E o irmão dela foi melhorando, chegou num ponto que ele quase já não precisava mais ser hospitalizado. Né? Teve momentos que ele precisou, que eu precisei, no meio da noite, dar suporte para ela e tudo. Porque eu era assim, a pessoa precisava, eu estou precisando de ajuda, eu não era casada, não tinha filho ainda. Eu ia me embora, né? Chego aí em 20 minutos. Ia me embora e auxiliava as pessoas. Eu tive uma situação também que aconteceu comigo antes de eu fazer o curso de Reiki. Eu tive uma dor de cabeça muito forte. E a dor de cabeça, ela ficava nessa região aqui, né? Dos olhos, eu uso óculos desde criança e tal. E aí eu fui num almoço, e aí sentou uma moça vizinha a mim, e a gente começou a conversar, né? E aquele papo vai, papo vem. Aí eu comentei com ela que eu estava com muita dor de cabeça, que eu estava ali, eu estava ali porque eu tinha me comprometido aí, que era até um almoço beneficente, né? Que a comunidade brasileira, você sabe, né? A gente às vezes se reúne para ajudar outros brasileiros ou até para ajudar alguém que está lá no Brasil. E aí eu comentei com ela, e aí ela falou assim, você mora onde? Eu falei, não é longe daqui onde eu tô. Eu não conhecia essa moça, tá, Soraya? Ela estava lá sentada, vizinha a mim, na hora do almoço. Aí ela falou para mim assim, você conhece o Reiki? Eu disse, olha, eu já ouvi falar, mas eu ainda não tinha o curso, não tinha nada, né? Tava bem leiga mesmo na história. Aí ela falou assim, se você quiser, eu aplico o Reiki em você. Né? Aí ela começou a conversar comigo e tal, a gente começou a conversar. Pois você acredita que eu trouxe ela aqui na minha casa, ela chegou aqui, ela se preparou, ela só me pediu água. Ela falou assim, eu quero beber uma água, eu quero a gente tomar anda uma água. Isso, escolhe um lugar para você deitar, pode ser no sofá, pode ser na cama, pode ser no chão, um lugar que você se sinta bem. E olha, eu vou falar uma coisa para você. Foi desse dia que eu falei assim, não, eu preciso conhecer, eu preciso saber mais sobre isso. Soraya, eu estava com essa dor de cabeça já fazia quase 24 horas. Eu já estava até na loucura de pensar assim, meu Deus, será que eu tenho um negócio aqui? Né? Aquelas coisas. Será que tem um negócio aqui na minha cabeça? Será que eu vou pensar em ir no médico? O médico vai descobrir, porque a cabeça da gente já vai, né? Viajando. Olha, ela saiu, ela falou assim, você tá se sentindo melhor? Eu falei, tô. Ela falou assim, olha, pois hoje, o restante do dia, você continua relaxando, né? E me deu algumas coisas para eu fazer, assim, quando eu me senti muito tensa, eu relaxar. E aí eu já fui para a internet procurar, né? Aí comecei a ler um monte de coisas e eu confesso para vocês, tá, gente? Foi a minha primeira experiência. Eu acho que algo assim muito especial naquele dia, porque eu não conhecia aquela moça, depois a gente ficou amiga, ela até já voltou para o Brasil. E depois a gente ficou muito amiga por causa do Reiki também. E aí ela até me recomendou alguém que eu pudesse fazer o curso. E foi assim que eu conheci, foi dessa forma. Pois é, o Reiki, ele é assim, sempre, a gente conhece o Reiki através de alguém que teve uma experiência, né? Porque experiências boas a gente vai passando, vai expandindo, né? E assim ele vai se expandindo. Uma pessoa numa casa, ela faz o curso de Reiki, e hoje na casa dessa menina, o Reiki trouxe uma grande mudança, coisa boa. A irmã dela fez o curso, depois a mãe fez o curso, entendeu? E se expandiu, se expandiu, se expandiu. E é assim, porque o Reiki, ele auxilia a gente, né? Mas ele é uma energia que a gente não pode represar, né? A luz não pode ser represada, né? A luz do sol, ela mesmo sendo à noite, ela está lá. A gente vê através da lua, através das estrelas, entendeu?
E aí o que que acontece? Ela vai se expandindo, se expandindo, se expandindo, se expandindo. Então se expande pela nossa casa, pelos nossos familiares, ela se expande pelos nossos vizinhos. Aham. Eu vou contar uma história muito interessante. O meu consultório ficava no shopping. A primeira clínica que eu montei era no meu consultório de psicologia, que ficava no shopping, né? A Hilda Brandão é uma das minhas alunas, que acabou de entrar aí. Ah, legal. E é uma Obrigada, grande Hilda, por estar artista, aqui faz um presente. trabalho fantástico com papel machê, uma coisa linda. É, então, eu tinha um consultório lá e eu estava na ONG nesse dia. Quando uma pessoa ligou, pegou um número lá e ligou para mim. Disse: olha, estou aqui na frente do seu consultório, eu estou vendo que você é psicóloga, eu gostaria de marcar uma consulta. Aí eu disse: olha, eu só não estou aí no momento, eu estou em Areias, do outro lado da cidade, numa ONG que faço auxílio, chamava NERE, Núcleo de Ensino e Reabilitação, e eu trabalho aqui com crianças carentes. Hoje eu tô a tarde toda aqui, então não vou ter condições de lhe atender É. hoje. Aí você pode vir amanhã? Ela disse: posso, que horas eu posso chegar aqui? Aí eu marquei um horário com ela, ela foi. Aí a gente começou a conversar, conversar, conversar. Ela disse: olha, ontem eu saí de carro pela cidade e já ia ser a terceira vez que eu ia tentar o suicídio. Aí Nossa. entrei nesse shopping, alguma coisa me fez entrar nesse shopping, entrei no shopping, larguei o carro lá embaixo, comecei a caminhar para ver as vitrines aqui, quando eu parei na frente da tua sala. Aí eu parei e senti uma coisa, uma paz, uma tranquilidade, sentei ali para pensar como era que eu ia fazer o suicídio, para que dessa vez Nossa, funcionasse. meu E eu Deus. já ando olhando aquilo ali, né? E com a cara de tranquilidade, né? Porque nessa hora a gente não pode fazer nenhum alarde. Então eu Ah, ouvi com muita atenção aham. e ela dizendo, né? Só que quando eu me sentei ali, eu comecei a sentir como se fosse uma coisa me abraçando de uma forma tão amorosa e eu não consegui sair daqui. Eu passei mais de 3 horas sentada na frente da sua sala. Até eu resolvi ligar para o telefone que estava nesse banner aí da frente e liguei e falei com você. E aí eu estou aqui, porque eu estava com um plano completo para me suicidar ontem. E aí eu senti que aqui talvez eu possa receber alguma outra ajuda. Eu disse: que bom que você veio. E aí nós fizemos um longo tratamento, fiz a iniciação de cura nela. E a última vez que eu soube dela foi ela fazendo uma entrevista. Ela era médica. E a última Nossa, notícia né? Tinha dela era que uma ela tinha um carreira interior, brilhante, né? Mas numa por algum cidade do motivo. interior lá, bem complicada. É. E, e ela estava assim, muito desgostosa da vida, né? E a última vez que eu a vi foi cerca, eu acho que em 2011, porque isso foi por volta de 2008, 2000, acho que não, por volta de 2003, 2004. A última vez que eu tive notícia dela foi em 2011, ela aparecendo dando uma entrevista na televisão sobre um Nossa, trabalho que eles estavam fazendo lá na cidade deles. olha, interessante, né? A gente Então, eu saber digo: desse opa, então, depoimento e saber eu que digo, né? você ajudou, porque é uma situação muito difícil, né? O reino Soraya, como a gente ajudou, isso eu tem. tenho certeza. Então, amiga, a gente tem um tempo aqui no Instagram, né? Então vamos fazer o seguinte, eu gostaria, tá? Você pode vir aqui quando você quiser, tá? A gente combina outras vezes para falar de mais coisas do Reiki. A gente pode até fazer uma coisa diferente, assim, né? Uma pequena uma informação mais detalhada, né? Sobre o curso. Mas assim, o que que você gostaria de passar aqui para a gente, para as pessoas que ainda não conhecem ou que conhecem, né? Que precisam se aprofundar mais? Você está tendo Eu cursos? gostaria de aplicar uma renda à distância agora para todos que estão na live. Então, até você Eu sabe acho que que teve uma seria melhor pessoa. para a pessoa Então, sentir, teve uma perceber. pessoa que me passou essa mensagem e perguntou: vai ter aplicação de reiki? Eu falei: eu não combinei isso com ela. A gente vai falar durante a live, mas olha, tem gente até batendo palmas já aqui, né? Que gostou. Então, primeiro eu quero te agradecer pela oportunidade, A tá? Hilda está colocando aqui, especialmente pelo bem que me fez com o rei, que hoje percebo melhor o tamanho do bem e sei que é além desta minha percepção. Oh, que lindo. É. Então, agora, Soraya, fala aqui, como é que a gente faz para receber essa
esse reiki que você vai enviar para todo mundo que está aqui? O que é que a gente tem que fazer? Nada. Fique na posição mais confortável possível. Eu vou me Vou até tomar organizar aqui, me sentar em posição de lótus, né? Que eu só aplico direito sentada com as pernas cruzadas em posição de lótus. Vamos fazer 3 respirações profundas. Eu vou me concentrar aqui. Faça 3 respirações profundas para que toda a energia de tensões possam ser expelidas através da respiração. Deixe que essa energia penetre em todo o teu ser, corpo físico, mental, emocional. Para receber reiki, você só precisa querer. O reiki, ele não tem limite de idade, não envolve credo ou religião, não há preconceitos, não devem haver jamais. Mikao Usui, quando trouxe essa técnica, ele trouxe como uma técnica para que justamente pudesse auxiliar todas as pessoas. E hoje o reiki está nas escolas, nos consultórios médicos, consultórios psicológicos, nas clínicas, hospitais, e se expandindo cada vez mais. Apenas por hoje, não se preocupe. São os 5 princípios do reiki. Esse é o primeiro princípio. Apenas por hoje, não se zangue, nem permita a raiva. Perdoe conscientemente. Seja confiante e perdoe conscientemente. Hoje, agradeça as bênçãos. Honre os teus pais, os mestres e os anciões, porque eles são os nossos professores. Com a experiência deles, nós fortalecemos o nosso aprendizado. Hoje, viva a vida honestamente. Honestamente com você. Honestamente consigo mesmo, com o teu passado, com o teu presente, com o teu futuro e com tudo que está ao teu redor. Hoje, mostre gratidão por tudo. Amor e respeito a todos os seres vivos. A natureza, tudo que nos permeia. A natureza humana, a natureza mineral, a natureza vegetal. E que permita que essa energia que você recebe agora expanda em todo o teu corpo, equilibrando tuas células, fazendo com que todo o teu corpo funcione organizadamente. Se você tem problema no intestino, que quando eu toquei assim, eu senti alguma coisa assim de intestino, deixe fluir. Deixe fluir o que precisa fluir. Não prenda. Quando a gente prende, começam a acontecer conflitos. Então, viva, receba. E deixe que isso se expanda, se expanda, se expanda em você, no seu DNA, equilibrando, te trazendo para o eixo, teu corpo físico, mental e emocional. Sempre que seu pensamento começar a divagar,
Faça 3 respirações profundas e te traga de volta para o aqui e agora. Esse momento aqui e agora é o momento mais importante da tua vida. Porque é aqui e agora que você está. Então sinta, receba, se presentifique em você, aqui e agora. Vamos limpar as tensões. Deixe que uma luz líquida dourada no topo da sua cabeça vai te banhar e limpar todas as tensões que estão aí nesse corpo agora, tá? Vamos limpar essas tensões. Eu estou sentindo daqui que como se tivesse umas vibrações. E vamos deixar essas vibrações, essas tensões ir embora. Limpando, limpando, limpando. Respira. E eu vou potencializar para que você continue recebendo essa energia potencializadora e que você fique bem por todo o dia de hoje para sempre. Minha gratidão, Meire. Gratidão. Minha gratidão a todas as pessoas que estiveram aqui presentes nesse momento. Vamos fechar. Gratidão. Obrigada, tá? Gratidão, gratidão. Boa noite para você e para todas as pessoas que estiveram presentes aqui conosco. Muitas bênçãos para todos nós. E quem quiser conhecer um pouco mais, toda quinta-feira às 10h10, horário de Brasília, eu estou online com a minha equipe, com as 10h10 pessoas da manhã, Soraya. 10h10 da manhã. Tá. Então, tá bom. Beijos, tá? Gratidão pelo teu canal. Muito bom esse trabalho que você está fazendo. Obrigada, Gratidão. tá? Eu que agradeço a todos. Bom final de semana para todo mundo. Beijo, Soraya. Tudo de bom para você. Beijo, gratidão, gratidão, gratidão. Muito grata.